Senhor presidente. Por favor, senador Rubem Figueiredo. Senhor presidente, senador Paulo Paim, senhores senadores, senhores ouvintes da Rádio Senado e telespectadores da TV Senado. Senhor presidente, me permita, Vossa Excelência, que antes de adentrar ao meu pronunciamento de hoje, eu preste a Vossa Excelência uma homenagem de brasileiro, de amigo e admirador de Vossa Excelência. Hoje, o Congresso Nacional teve oportunidade de promulgar uma emenda constitucional que é obra do seu trabalho e fruto da sua inteligência. Se nós vamos ter neste país o voto aberto para que nós, parlamentares, possamos claramente dizer ao povo por que aqui nós estamos e por que aqui nós o representamos. Sem dúvida nenhuma, se deve a um trabalho persistente, insistente, de longos e longos anos por parte de Vossa Excelência. Receba, portanto, as homenagens desse parlamentar, que foi seu colega na Câmara dos Deputados por 20 anos, e agora tem a honra de ser seu companheiro aqui no Senado da República. Muito obrigado, Tenho certeza que essa manifestação representa um sentimento de todos os senadores aqui presentes também. Rubem Figueiredo, permita só que eu diga, agradeço naturalmente. Vossa Excelência merece o que se agradecer. Eu diria que esse mérito é de toda a casa. Claro que agradeço o carinho de Vossa Excelência, nós que fomos constituintes juntos e ajudamos muito a escrever a Constituição Cidadã, mas todos os senadores estão de parabéns, mesmo aqueles que pensam diferente, pois foi no bom debate que nós convencemos a maioria a votar nos dois pontos que eu considero mais importantes. Perda de mandato, voto aberto. Cada um vai assumir se quer ou não votar contra ou a favor desse ou daquele parlamentar. E o voto secreto, para acabar com aquela brincadeira que não era séria. Vota o projeto, depois na hora de apreciar o veto, é secreto, você nega o que disse. Só que ninguém ia ficar sabendo como é que o cidadão tinha ou não se posicionado. Por isso, eu cumprimento a Vossa Excelência, mas me permita que eu faça uma pequena homenagem também ao senador Sérgio Souza. Eu sei o quanto que ele foi pressionado para mudar o seu relatório. Não dobrou a espinha. Ele disse, eu tenho posição e vou manter meu relatório até o final. Por isso, senador Sérgio Souza, aceite aqui com muito respeito. Muito obrigado. A sua relatoria foi fundamental. Todos trabalharam aqui, com certeza absoluta, Hollenberg, Walter Pinheiro, enfim, todos trabalharam. Mas se Vossa Excelência, lá na CCJ já, e me disse, Paim, de minha parte não te preocupa, que eu vou fazer o meu relatório nos moldes do que veio da Câmara e como era a proposta que eu aqui tinha apresentado e Vossa Excelência já tinha deferido favoravelmente, ou seja, acabar com o voto secreto. Então me permita essa pequena parte a Vossa Excelência, que eu vou descontar no tempo. E eu sei que o Sérgio Souza vai fazer uma parte a Vossa Excelência. Eu com o maior prazer. Mas eu não deixaria jamais de lembrar o trabalho do senador Sérgio de Souza. Sem a presença dele na relatoria, o nosso propósito, cívico propósito, não teria consequência. Só que as homenagens que eu presto a Vossa Excelência como autor e, evidentemente, que teve outros companheiros ilustres parlamentares que também tiveram iniciativa da medida. Mas essa conclusão, esse trabalho bem brasileiro aqui do Senado da República se deve, evidentemente, à palavra, à inteligência e à letra lúcida, bem escrita, do eminente senador Sérgio de Souza. A ele também, eu tenho certeza que o Congresso Nacional, o Senado da República, presta também as homenagens. Vossa Excelência, permite a expressão, foi másculo, civicamente másculo, ao decidir, nada obstante as pressões que realmente recebeu. Minhas homenagens também.
se Vossa Excelência tem a parte. Muito obrigado, senador Rubem Figueiró, obrigado, senador Paim, obrigado a todos os senadores e senadoras que acreditaram em mim enquanto relator. Hoje liguei ao senador Vital do Rego, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que já está no seu estado, e o agradeci pela oportunidade que me deu de ser o relator da proposta de emenda constitucional número 20, que é de autoria do eminente senador Paim, que teve a coragem de propor uma proposta como esta, ousada, que busca inovar o ordenamento jurídico do ponto do processo legislativo no Congresso Nacional, ou seja, dar a transparência. E eu fui honrado com esta relatoria da PEC número 20, da resolução número 9 para alterar o regimento, que trata aí das eleições das mesas, das comissões e assim por diante, e também da PEC 43, que veio da Câmara. E hoje aqui nós promulgamos, a emenda 76 da Constituição, é a emenda que dá transparência à vida do parlamentar, que é um dever do parlamentar e um direito do cidadão brasileiro. Mas quero também, senador Rubem Figueiró, enaltecer a postura de todos os senhores e senhoras senadores. Cada um aqui defendeu o seu ponto de vista, defendeu a sua opinião, defendeu aquilo que acreditava. O momento atual da democracia que exige uma transparência maior ou um sentimento de que haveria ingerência ou gerência no âmbito do Congresso Nacional no voto aberto, como muitos defenderam, e enaltecer aqui a pessoa do eminente senador Aloysio Nunes, que fez isso de forma brilhante, educado e que demonstrou que essa casa é o símbolo da democracia, aonde o resultado se apõe no painel, na hora dos números dos votos e, sim, no convencimento que se coloca aqui no dia a dia. O senador Walter Pinheiro fez um trabalho fantástico aqui no plenário do Senado, lá na Comissão de Constituição e Justiça. Então, muitos dos senadores trabalharam em prol e aqueles que trabalharam de outra forma também trabalharam por aquilo que acreditavam. Muito obrigado e parabéns pelo pronunciamento de Vossa Excelência. Muito obrigado, excelência. Todos nós, senadores, evidentemente, trabalhamos pelo Brasil. Todos são homenageados nesse instante. Mas, senhor presidente, desejo manifestar a minha opinião a respeito de um problema que é lá do meu estado, mas é do Brasil. É o apagão na infraestrutura de Mato Grosso do Sul. Todo o povo depende de uma economia forte, capaz de garantir a manutenção de sua prosperidade. Mas não existe economia forte sem competitividade. E esse fator, a falta de competitividade na economia, é hoje a sombra mais escura que paira sobre as perspectivas futuras de bem-estar e material para os brasileiros. Escolho a competitividade como ponto de partida desse meu pronunciamento por boas razões. A principal é que o esforço empregado no aumento da competitividade econômica mobiliza algumas das dimensões mais críticas para a estratégia de sucesso de qualquer sociedade. Entre elas, destaco a educação, a subsistência da pesquisa, voltada para a ciência, para a tecnologia e para a inovação, e, não menos importante, a suficiência e a qualidade da infraestrutura produtiva. Não é à toa que justamente essas dimensões foram o ponto central das mais bem-sucedidas estratégias nacionais de desenvolvimento acelerado e sustentado que se pode identificar ao longo do século XX, principalmente no período de pós-guerra, a exemplo do Japão, da Alemanha, da Coreia do Sul e da China, entre outras que poderíamos relembrar. No Brasil, infelizmente, existem problemas muito sérios em todas essas dimensões, problemas que o tempo só tem feito apagar. Os investimentos nacionais que em pesquisa científica, no desenvolvimento tecnológico e em inovação não conseguem diminuir a distância que nosso país mantém em relação aos líderes mundiais na área. Senador, ao contrário, vemos senador, países... Me permita uma parte, eu sei que há uma expectativa, só para registrar que estão nos visitando aqui, os alunos da Escola Estadual José Miguel da Costa, de Nova Porteirinha, Minas Gerais. Sejam bem-vindos. Vocês estão assistindo um dos melhores senadores da República, que foi constituinte
escreveu a Constituição que norteia as nossas vidas, senador Rubem Figueiró. Bom retorno, estão em casa aqui no Senado da República. Minhas homenagens também aos jovens mineiros. Eu tenho descendência mineira também e me uno muito dela. Minhas homenagens. Ao contrário, vemos, senhor presidente, países historicamente pior posicionados que o Brasil cresceram rapidamente nos levantamentos especializados, a exemplo da China e da Índia, enquanto nós mal nos mantemos nas mesmas posições que ocupávamos antes da virada do século. Na infraestrutura produtiva, assunto que vou me dedicar com mais detalhe nesta intervenção, a situação é ainda pior, embora esse setor seja uma das alavancas mais eficazes para a promoção da competitividade econômica. Tomemos a situação da região centro-oeste, que ora me honro representar nesta casa, que vou avaliar mais de perto nesse pronunciamento. Ela é responsável, por exemplo, por quase metade dos grãos produzidos no Brasil e sua indústria movimentou 82 bilhões de reais em 2010. Mas, conforme precisa observação da senadora Cátia Abreu, presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, embora 56% da produção rural nacional esteja situado acima do paralelo de 16 graus, apenas 14% dela são escoados pelos portos do Norte e do Nordeste. Tal situação apenas sobrecarrega os portos do Sul e do Sudeste, aumentando os custos do transporte e onerando o meio ambiente. Mas a ligação ferroviária com o Norte e o Nordeste, embora planejada, simplesmente não sai do papel. Enquanto isso, um caminhão do Centro-Oeste roda até 2.000 quilômetros para chegar aos portos meridionais, consumindo muito combustível e emitindo quantidades consideráveis de monóxido de carbono. Se a mesma carga seguisse por ferrovia até o porto, o consumo de combustível cairia 25% e a emissão do monóxido de carbono cerca de 20% num trecho similar. Mas as vantagens do transporte hidroviário ainda são maiores. Uma chata gasta metade do combustível usado por um caminhão e emite apenas 1/3 dos gases poluentes liberados nas estradas. Por isso, senhores senadores, penso às vezes que todos se acomodaram com o incrível desempenho do setor agroindustrial brasileiro, o qual é líder mundial de competitividade, a despeito da falta de condições adequadas de estocagem de grãos, das políticas vacilantes de garantia de preço e da péssima condição dos meios de escoamento das safras. Contudo, é forçoso admitir que toda essa surpreendente vitalidade tem limites e que estaremos atingindo rapidamente o limiar da inviabilidade no que diz respeito à atividade agroindustrial de exportação do Centro-Oeste. E quem faz esta tal afirmativa são entidades da maior seriedade, como a Confederação da Agricultura e Pecuária, a Confederação Nacional da Indústria, em estudo feito em parceria com representações regionais desses setores. Efetuado no bojo do projeto Centro-Oeste Competitivo, o levantamento detectou que o conjunto das rodovias, das ferrovias e dos portos que hoje operam o escoamento da produção do Centro-Oeste estará incondicionalmente saturado em 2020. Eu quero repetir esse trecho do meu pronunciamento. Estará incondicionalmente saturado em 2020, função de passivos antigos e do crescimento da demanda verificada nos últimos anos. A situação é de tal forma, senhores senadores, que, para a solução de todos os problemas logísticos da região, seria necessário fazer investimentos da ordem de 159 bilhões de reais em mais de 300 projetos, a maior parte de natureza viária. Diante da inviabilidade de movimentar recursos dessa magnitude, o estudo selecionou 106 projetos considerados mais importantes, que representam apenas 1/3 das obras necessárias, adotando para restabelecer essa prioridade o critério de redução do custo de transporte de carga, que dessa maneira poderia cair 65% em média, a partir de investimentos orçados em 36,4 bilhões de reais.
Para que se tenha ideia, senhores senadores, da verdadeira dimensão da necessidade dessas obras, basta dizer que hoje o setor produtivo da região gasta 61 bilhões de reais por ano com transporte de cargas, o equivalente a 8,7% do produto interno bruto regional. A execução dos projetos prioritários traria uma economia anual de 7,2 bilhões de reais no escoamento da produção para os mercados interno e externo, considerando-se o volume de cargas projetado para 2020. Essas 106 iniciativas selecionadas formariam ainda, se concluídas, 10 eixos logísticos integrados com 2 ou mais modais de transportes complementares que garantiriam o escoamento eficiente da produção da porta da fábrica ao embarque no porto. Os investimentos no transporte ferroviário demandam em 26 projetos de 17,5 bilhões de reais, ou seja, 24,5% dos recursos calculados para iniciativas prioritárias. A estrutura portuária exigirá 8,1% bilhões de reais para tirar 24 projetos do papel nos próximos anos. Senhor presidente, nessa seleção estão iniciativas muito importantes para o estado de Mato Grosso do Sul, tais como o aumento da capacidade da ferrovia Corumbá-Santos, a melhoria dos canais hidroviários com a dragagem do Rio Paraguai, e a duplicação de rodovias dos trechos mais sobrecarregados, segundo projeção feita no estudo. Digo aqui também, senhor presidente, da situação de outras rodovias no meu estado, que umas em precárias situações, outras desejando que sejam novamente, sofram o processo de recapeamento, e que vai possibilitar, sem dúvida alguma, a melhoria do fluxo de cargas e transporte de cidadãos e passageiros. O maior gargalo está justamente na BR-163, que espero que, dentro em breve, ela seja motivo de nova licitação, como foi feita ontem, senhor presidente, no sentido de reformar e ampliar, duplicar a rodovia 163 desde a fronteira de Mato Grosso do Sul, em Sonora e Naviraí, até Santarém, no estado do Pará. Senhor presidente, eu tenho outras manifestações a fazer a respeito desta questão da demanda de logística no meu estado, e peço a Vossa Excelência que considere a integralidade do meu pronunciamento. Mas gostaria também de deixar aqui salientado que, embora em rápidas palavras, que desde o século de um passado remoto, e refiro-me aqui ao prenúncio de Frei Vicente Salvador, lá pelo século XVI, de que não se deveria ficar como caranguejo arranhando as areias do litoral. Tinha que ultrapassar a Mata Atlântica, adentrar pelos sertões, para a conquista das terras e fazer o desenvolvimento da colônia. Já no século passado, o presidente Getúlio Vargas, impulsionado pelo seu colaborador e ministro João Alberto, também gaúcho como Vossa Excelência, deu impulso à ideia com a Marcha para o Oeste, criando 2 importantes polos de desenvolvimento, a Fundação Brasil Central, para civilizar, diria eu, o Centro-Oeste, e a colônia agrícola de Dourados, hoje de Mato Grosso do Sul, colônia esta que teve um dos desbravadores, um dos cidadãos presentes aqui nesse plenário, o eminente senador Oswaldo Sobrinho. Faço essas 2 referências para relembrar a importância da presença do poder público, sobretudo federal, para, numa condição pioneira, abrir trilhas que permitam o avanço da economia nacional rumo à conquista de importantíssimos mercados de consumo primários de grãos, minerais e mesmo acabados. Em suma, senhores e senhoras senadores, eu entendo que todas essas propostas que fiz aqui representam um anseio muito grande da população do meu estado e também representam um anseio de todo o Centro-Oeste brasileiro, que está produzindo hoje
grãos que estão movimentando a economia nacional e permitindo que o Brasil possa manter-se na posição que se encontra de um grande propulsor do desenvolvimento econômico do mundo. Com essas explicações rápidas, senhor presidente, e pedindo a Vossa Excelência que considere na íntegra o meu discurso, eu saúdo novamente Vossa Excelência e a todos aqueles que permitiram que o Brasil possa, amanhã, através do voto aberto, demonstrar que a democracia nesse país está realmente solidificada, implantada, para que ninguém mais possa melindrá-la. Esse, senhor presidente, o meu pronunciamento, um agradecimento a Vossa Excelência pelo espaço que me permitiu.